Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem. Viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece formação em coaching executivo com certificação internacional, conduzido por Maria Rita Gramigna, autoridade nacional no assunto, de 18 a 21 de maio. Seja estratégico para o negócio e se diferencie no mercado. Faça já a sua inscrição. Instituto Liderança Moderna. Olá! Nosso programa de hoje tem como tema resiliência. E o que é resiliência? É a nossa capacidade de se recompor após um grande desafio, ou após os desafios. E para falar sobre esse tema, temos como convidados Matheus Vilon, que é consultor e também psicólogo organizacional, especialista em desenvolvimento humano. E também como convidada, Caroline Krieger, que aos 23 anos sofreu um grave acidente na qual ela se tornou cadeirante. E Caroline Krieger também foi aquela bela mulher que participou daquele clipe com Lucas Luco. E o nosso programa Conexão Moderna já começou. Matheus Vilon, da cidade de Itajaí. Ele que é especialista em desenvolvimento humano e consultoria organizacional e traz hoje pra gente o tema resiliência e prosperidade. Obrigada, primeiramente, Matheus, por aceitar estar aqui com a gente hoje, trazer esse tema tão relevante, tão importante. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui do Conexão Moderna e trazer ideias e fazer um bate-papo aqui sobre esse tema tão fascinante que é a resiliência. Que ótimo! Explica pra gente o que seria resiliência, o que é a resiliência? A resiliência é uma palavra que surgiu em meados de 1800 para definir, na área de engenharia e física, como alguns materiais tinham a capacidade de receber determinada pressão, digamos, da atmosfera sobre pressão de tempo, temperatura ou até mesmo de um peso, e depois que essa pressão saía, esse material conseguia voltar ao seu estado original. É como essa almofada, por exemplo, Se a gente apertar ela e tirar essa força, ela volta ao seu estado original. Então ela tem uma resiliência, que é essa capacidade de sofrer a pressão e voltar ao estado normal. E há mais ou menos uns 40 anos, a psicologia pegou esse conceito para entender o comportamento humano, reconhecendo que as pessoas também têm essa característica, porém com algumas alterações. Mas basicamente, então, é a nossa capacidade de receber determinada situação desafiadora, uma adversidade, e conseguir superar essa situação. Nós consideramos que a resiliência, para cada um de nós, ela acontece de uma forma diferente, mas de qualquer forma ou em qualquer pessoa, ela vai considerar alguns aspectos mínimos, que passam por eu recebi determinado acontecimento, vamos exemplificar. Por exemplo, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, o nascimento de um filho. E essa situação vem carregada de desafios. Depois de um tempo, eu vou me adaptando, superando cada um desses pequenos desafios. E ao final, quando eu consigo encontrar um equilíbrio, além de estar num estado de saúde ou de equilíbrio, vamos dizer, eu também aprendi coisas com essa experiência. Então, diante disso, a gente pode dizer que as dificuldades que de vez em quando surgem podem ser oportunidades que eu tenho para desenvolver a resiliência? Exato. Inclusive, assim, não existe resiliência sem dificuldade. A resiliência não é uma habilidade que a gente desenvolve estando num ambiente confortável e tranquilo. A resiliência é uma habilidade que nós desenvolvemos em mar turbulento. Com ondas, não existe um lago tranquilo que gere a resiliência, Tem que ter ondas e movimentos para que a gente consiga despertar essa capacidade. E eu gosto de dizer, inclusive, que nós não somos resilientes, mas nós estamos resilientes, porque é um estado.
De repente, no começo do mês, quando eu tenho toda a minha situação financeira definida, quando eu tenho a energia de um novo mês que está começando, eu estou altamente resiliente e aberto a desafios que vão acontecer, a situações inusitadas. Mas aí no final do mês, ou até no final do ano, que normalmente as pessoas já estão mais cansadas e mais sobrecarregadas com tudo que aconteceu, eu me torno menos resiliente. Ou seja, isso é um estado, não é uma condição igual e equilibrada durante todo o nosso período de vida, mas sim algo que a gente pode desenvolver. E aí que está a mágica da resiliência. Se é um estado, eu posso aumentá-lo, eu posso ter mais frequência nesse estado. Então, trazendo esse tema aí, resiliência, né? Uma coisa que me chama muita atenção é a capacidade de os atletas, eles, depois de uma derrota, eles voltam no próximo jogo com uma disposição como se eles não tivessem sofrido aquela derrota. Seria, isso aí a gente poderia considerar como a capacidade de ser resiliente ou ser resiliente? Como é isso? Eu acredito que sim, acredito que é um cenário, o esporte, né, que nos mostra muito essa questão da resiliência e falando sobre essa situação, né, de uma derrota e depois transformar isso em uma nova habilidade, casa perfeitamente com o conceito de resiliência, porque aquela derrota que aconteceu, né, no último jogo, se ela for analisada, entendida e até ressignificada, dado um novo significado para essa derrota, o time e cada atleta consegue perceber em qual passe, em qual habilidade ele precisa se desenvolver ou melhorar. E com isso teria então essa resiliência em prol da vitória e da prosperidade, que é algo que a gente está trazendo aqui também nessa conversa. Exatamente. Né? E agora trazendo essa metáfora do jogo, dos atletas, trazendo para a vida real, né? Que a gente percebe muitas vezes, muita gente, um apego muito grande a um fracasso ou uma derrota que a pessoa passou, né? Então ela poderia também trazer esse conceito da resiliência para esses casos? Como que seria isso na prática? A gente pode considerar que um dos propulsores da resiliência está muito vinculado àquilo que para mim é importante. Ou seja, o significado que eu dou para aquela situação, para aquele acontecimento e mais do que isso, para a minha vida. Ou seja, para que eu possa desenvolver a minha resiliência, um dos aspectos que a gente pode ter como alvo é o autoconhecimento e o propósito pessoal. Porque a gente consegue perceber isso nas pessoas, como você falou, algumas pessoas que ficam patinando em cima de um problema, em cima de uma situação, enquanto outras pessoas na mesma situação conseguem superar com muito mais habilidade. Claro que não se explica somente por esse fator, mas um dos aspectos que vai influenciar diretamente é o quanto essa pessoa que tem uma resiliência maior está mirando num alvo e tem clareza de onde quer chegar. Vamos falar aqui sobre uma situação vinculada à empresa, né? Por exemplo, uma mudança de cidade. Às vezes as empresas mudam de cidade e levam seus colaboradores. E aí, alguns colaboradores conseguem se adaptar a isso e outros não. E não é porque um é melhor e outro é pior, mas é porque aqueles que se adaptam conseguem perceber e conseguem conectar essa mudança com algo que elas acham importante e valores que para elas são importantes. Então, por exemplo, o crescimento dentro da sua própria carreira, a ascensão de um cargo ou até mesmo a questão da estabilidade profissional. Já para outros profissionais, aquilo não faz tanto sentido. É mais importante ficar próximo da sua família, é mais importante ficar nas raízes que já cultivou naquela cidade onde estava, e a mudança da cidade não faz parte do seu propósito. Então, eu até tento ir para aquela cidade, mas chegando lá, os desafios que vão acontecendo vão diminuindo a minha energia e eu resolvo retornar para a cidade original. Enquanto outras pessoas que estão lá, visualizando um significado que para elas faz todo sentido, enfrentam a situação com muito mais energia e desenvolvem facilmente a resiliência frente a esse novo cenário. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando eu tenho um propósito bem definido, né, os meus valores conhecidos, e isso a gente consegue através do autoconhecimento. Exatamente. Né? Então, quando eu tenho isso muito bem definido, fica mais fácil para eu enfrentar os desafios?
eu não diria enfrentar, eu diria acolher os desafios, né? Que são oportunidades de desenvolvimento. Exato. Receber os desafios, né? É uma boa expressão. Eu identificar os desafios como uma oportunidade. E isso que você está comentando, né, que é o autoconhecimento, é um dos grandes propulsores da resiliência. Juntamente com essa habilidade, né, da pessoa se conhecer, identificar o que é importante para ela, nós podemos também considerar o quanto que a pessoa tem uma flexibilidade mental, e isso está muito vinculado ao otimismo. Mas não é um otimismo de enxergar o mundo cor-de-rosa e não ver os problemas. Muito pelo contrário, é você olhar para o cenário que está enfrentando, seja uma situação pessoal ou profissional, identificar com fatos e realidade isso, e aí com esse olhar da realidade, identificar pontos positivos, pontos que impulsionam, que faz valer a pena aquele desafio. Ou seja, é uma combinação de alguns fatores, mas para a gente deixar mais claro para quem está nos assistindo, eu ressaltaria esses dois. A clareza do propósito, dos valores pessoais, juntamente com uma flexibilidade mental e foco otimista. Então essa poderia já ser uma dica. A gente precisa de 3 dicas poderosas para deixar para o pessoal lá de casa. Então uma das dicas seria deixar bem claro o seu propósito e os seus valores. Seria isso? Isso. E o que mais que você deixa como dica para o nosso povo? Eu acredito muito que essa questão da flexibilidade mental, ou seja, uma pessoa que não é insistente, mas sim persistente. O que difere essas duas características? O persistente, ele está focado naquele objetivo, buscando a solução e buscando novos caminhos, né? Eu tento fazer isso de diferentes formas. E o insistente está mantendo o mesmo jeito de fazer e querendo que o resultado seja diferente. Então, deixa eu ver se eu entendi. O persistente, ele tem um objetivo claro e ele muda as estratégias se ele não está conseguindo. Já o insistente seria como uma mosca que fica batendo a cabeça na janela e não sai dali? Isso. Sendo que bastava apenas 1 milímetro para ela sair pelo buraquinho, mas ela não vai, ela fica persistindo sempre no mesmo ponto. Ou pegando uma outra comparação com o mundo animal, é aquele cavalo, né, de carroça que está sempre com os olhos limitados, não conseguindo enxergar o que está ao seu redor, né? Tem uma visão muito limitada da realidade. E é importante a gente reconhecer que todos nós temos uma visão limitada da realidade. A gente não consegue perceber todo o ambiente. E às vezes a gente acredita que está vendo tudo. Que você, não, mas é isso mesmo, né? Uma verdade absoluta. Quando muito pelo contrário. Reconhecer que nós não estamos recebendo toda a informação e que talvez o nosso olhar está sendo tendencioso e que infelizmente muitas vezes o nosso olhar ele é crítico e negativo, diminui a nossa capacidade de enfrentamento e de estar mais resiliente frente aos desafios que a gente enfrenta. Nossa, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quanto mais a gente se permite olhar de uma forma mais ampla aquela situação, aumenta também a nossa capacidade de lidar com ela. Seria Exatamente. isso? Ai, Perfeito. que ótimo, Perfeito. Matheus. Mas, Matheus, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, por estar aqui com a gente compartilhando esse tema tão fantástico que é a resiliência e a prosperidade. E a gente espera você num próximo programa, viu? Agradeço o convite e espero que os nossos telespectadores possam desenvolver essa habilidade tão importante em qualquer ambiente e que isso alcance resultados para todos nós e para todo mundo que está nos assistindo aí para a prosperidade. E quem quiser falar com o Matheus, o telefone dele vai ficar ali embaixo, aí pode entrar em contato direto lá com você, né? Claro, nós podemos seguir essa conversa aí em prol da prosperidade e da resiliência. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. Instituto Liderança Moderna oferece a formação em coaching executivo com certificação internacional por Metaforum, Alemanha, conduzido por Maria Rita Gramigna, autoridade nacional no assunto, de 18 a 21 de maio. Seja estratégico para o negócio e se diferencie no mercado. Faça já a sua inscrição. Instituto Liderança Moderna.
Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. E a Carol vem hoje aqui compartilhar sua experiência conosco e vem trazer dicas maravilhosas de como ser mais resiliente. E, Carol, conta pra gente como é que foi o começo da tua história aí pra... O que a gente tá querendo falar aqui é do que aconteceu comigo, né? Como eu fui parar numa cadeira de rodas. Isso. Eu tinha 23 anos, sofri um acidente de carro e fiquei tetraplégica. E eu tinha uma vida normal, como qualquer pessoa na minha idade. Trabalhava, estudava, né, me exercitava, saía com os amigos, namorava. E aí, depois do acidente, tudo mudou. E quais foram os principais desafios que você enfrentou depois desse advento na sua vida? Foram tantos. Desde, né, o primeiro dia da aceitação, né, você demora para aceitar. É uma fase mais difícil, eu acho, de aceitar, né, que eu vou ter que viver o resto da minha vida sentada numa cadeira de rodas. Eu demorei. Eu não queria nem sentar, eu não queria nem colocar assim dentro do meu quarto, nem olhar para a cadeira de rodas. Né? Eu esperava, agarrava com todas as minhas forças na esperança de que eu fosse voltar a andar. Era nisso. No começo foi importante para mim achar que eu ia voltar a andar. Porque se me dissessem na hora que eu acordei, você nunca mais vai andar, teria sido bem mais difícil. Né? Então eu fiquei naquela expectativa. E na expectativa eu fui aceitando devagar, né, o que tinha acontecido. E após a aceitação dessa história, desse episódio, muitas coisas devem ter mudado, certo? Sim, o que especificamente ficou diferente depois da aceitação? Eu comecei a não focar mais, né, no acidente, na cadeira de rodas. Fui tentando viver, né, como é que eu vou dizer? O dia a dia, não esperando que eu fosse voltar a andar. Eu fui tentando ser feliz do jeito que dava, né? Não procurar aquela felicidade que eu não podia ter mais, em coisas que eu não podia mais fazer. Né? Eu fui trocando. Se eu gostava antes de sair para dançar, eu comecei a trocar por gostar de ir ao cinema. Eu já vi pessoas que ao passarem por um desafio, elas tiveram uma evolução fantástica em bem pouco tempo. Coisas que talvez a pessoa teria que viver mais de 10 anos para ter aquela evolução que teve naquele período. E você percebe a vida dessa forma? Com certeza. Como eu disse, eu comecei a dar valor às pequenas coisas da vida, né? A saúde, apesar do que tinha me acontecido, eu estava bem, estava estável, não tinha nenhuma, né, alguma doença mais grave. Eu comecei a dar valor às pessoas que eu amava, à amizade dos amigos, ao amor da família, acordar todo dia, né? E eu acho que assim, eu comecei a dar valor que se já não tivesse nada de ruim, já estava ótimo, né? Porque a gente fica esperando grandes coisas, né? Grandes eventos para ser feliz, esperando, sei lá, uma formatura, conquista de um emprego, de um bom emprego. E eu não, comecei a dar valor às coisas pequenininhas. E nessa sua trajetória, na sua caminhada, você percebeu como é que é voltar-se para dentro de si e verificar que de repente a felicidade já está dentro? Depende da sua forma de ver a situação? Com certeza, eu tive bastante tempo para isso. Você fica mais tempo sozinha. No início mesmo, eu ficava bastante em casa, não saía muito, não estava adaptada à vida na cadeira de rodas. Então eu tive bastante tempo para me analisar, né? E eu passei a gostar da minha companhia, né? Me amar. Eu acho que isso é importante, você se gostar e gostar da sua companhia em primeira coisa. Se você não for feliz consigo mesmo, não é ninguém nem nada no exterior que vai te fazer ser feliz. Isso que você acabou de falar, essa questão de você se amar, né? Você se acolher, você se aceitar, e você passou a perceber que depois que você fez isso,
parece que o mundo passou a responder de uma maneira diferente com você? Ah, sim, sem dúvida. Porque se você não gosta de si, não gosta da vida, você acaba transmitindo isso para os outros, né? E as pessoas se afastam também. Exato. E hoje você, assim, pelo que a gente percebe nos seus meios, você é uma pessoa realmente muito inspiradora. Obrigada. As pessoas gostam muito da sua companhia. De repente, pessoas que estão passando por problemas, que tem um tempinho com a Carol, elas já saem de lá, uau, eu tô errada desse jeito de ver, então tem outras formas de ver a vida. E a Carol, ela traz muito disso pra gente. Isso que é bacana, essa capacidade de se recompor, né, Carol? Pra quem não sabe, a Carol, ela participou do clipe com o Lucas Luco, na qual ela foi aquela bela mulher que fez aquele trabalho maravilhoso com ele. E como foi, Carol, essa experiência de ter feito esse clipe com o Lucas Luco? Ah, foi bem especial. Eu pensava que, né, que a repercussão seria só porque foi uma surpresa de ser uma cadeirante, né, com uma história contada num clipe, gente. Nunca viu, né? Sempre coloca mulheres perfeitas, modelos e tal. E eu pensei que a repercussão ia ser só nesse sentido, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Eu tive bastante feedback, assim, das pessoas que se sentiam menosprezadas às vezes, pessoas deficientes, pessoas, né, com esse tipo que tiveram afinidade com a minha história. Elas vieram dizer que tinham mudado o ponto de vista, que passaram a se valorizar, que passaram a amar mais a vida. Pessoas até que nem saíam de casa, que tinham vergonha, começaram a ter mais confiança depois de assistir o clipe, né, daquele exemplo. E você nem fazia ideia de que iria impactar dessa forma? De forma alguma, nunca imaginei, mas foi muito motivador, sabe? Você na vida uma pessoa às vezes menosprezada pela sua condição física ou qualquer outra condição que às vezes é inferior à das outras, e de repente tem um monte de gente te admirando por causa disso. É bem, sabe, bem satisfatório, bem motivador. E isso tem a ver também com a forma como eu me aceito e me acolho. Faz sentido isso? Lógico, faz muito sentido, né? Porque se você se ama e mostra para os outros, mostra para o mundo que vale a pena viver, que de qualquer forma, seja andando, seja rodando, você tem que sair na rua, tem que gostar da vida. Porque tem tanta gente que é perfeita, que tem uma vida perfeita e não é feliz, né? Do que adianta. O que importa é o que está dentro. Sim. E conta mais sobre essa experiência com o Lucas Luco. Ah, foi muito... O processo, como foi? Ah, foi muito inusitado, na verdade, né? Porque eu nunca imaginei, né, participar de um negócio desse. Eu nunca tive... Tem moças que queriam ser artista, modelo, atriz. Eu sempre fui tímida, nunca... Nem me imaginei numa situação dessas. Foi uma coisa que aconteceu, que caiu de paraquedas assim na minha vida, porque o Lucas e o diretor do clipe, eles estavam procurando uma moça deficiente, e um amigo da época do colégio, ele era melhor amigo do diretor do clipe. E aí ele comentou com ele, aí meu amigo falou, eu tenho uma amiga. Só que, né, nunca imaginei. Ele mandou foto minha, mandei vídeo, mas eu jamais imaginei que fosse escolhida. Mas com toda essa tua autoconfiança, com todo esse teu modo de ver a vida, com toda essa tua positividade, foi muito fácil conectar. Faz sentido? Faz. Quer dizer, não é aquela toda autoconfiança, né? Eu até pensei em não fazer, mas... Chegou a passar na tua cabeça não fazer? Lógico, porque quando eles pediram para eu mandar foto e vídeo para seleção, eu mandei pensando que eu não ia ser escolhida. Quando eu fui escolhida, foi um susto. Na hora eu pensei, eu não vou. Mas como eu tinha comentado contigo, que depois do acidente, eu acho que eu não tenho mais nada a perder, que eu tenho que fazer tudo que aparece, sabe? Que tudo é para melhor, né? E que se caiu na minha vida, é porque tinha que ser.
E o que mais assim que você poderia contribuir com a gente aí da tua história? Que dicas que você daria para o nosso povo lá em casa? São exercícios diários, assim, de autoconfiança, de fé na vida, de acreditar, né, que tudo pode ficar melhor, que tudo pode ser melhor, que tudo é melhor. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de exercitar dia a dia a sua fé na vida, nas coisas boas, nas pequenas coisas, dar valor para isso. Uma coisa que você estava comentando antes, né, é que você passou por essa experiência e depois disso você passou a acreditar que tudo que aconteceria com você seriam coisas boas, né, porque o pior já teria acontecido. E aí como é que passou a ser a sua vida depois dessa forma de pensar? Eu acredito que só me acontecem coisas boas mesmo, né? Eu acho que o pior já passou, o que aconteceu comigo foi uma tragédia, né? Só que eu acho que eu soube tirar o melhor disso e eu acredito e acontecem mesmo. Depois eu sou uma pessoa que como é que eu vou dizer? Eu já era uma pessoa otimista, assim, né? Mas eu acredito muito que do que a gente pensa, né, atrai. E, Carol, compartilha com a gente também, assim, ó, que coisas as pessoas diziam para você, como que elas te orientavam, como que elas te acolheram depois desse episódio? O mais legal foi a demonstração de amor, de afeto, de dizer que gostava de mim, que estava torcendo pela minha felicidade. Então esse acolhimento foi muito mais importante. Com certeza, eu acho que o amor, o carinho, dizer não, eu gosto de você, eu torço para que você seja feliz, eu me inspiro em você. Ou até aquela pessoa que, não, eu quero ser sua amiga, eu quero, né, contribuir para a sua felicidade. Eu acho que isso é mais importante do que um conselho, na verdade. Excelente. E só para fechar, alguma frase e alguma dica que você deixa no final? Bom, tem uma frase que é em inglês e eu não sei a tradução literal, mas ela quer dizer mais ou menos assim, de nunca desistir. Eu acho que é get up, dress, eu sei que é levante, vista-se e saia para a vida e nunca desista. Eu acho que é isso. Que não dá para deixar se abater, não dá para ficar em casa choramingando. Se tem um dia que não está muito bom, eu vou dormir, que eu sei que no outro dia eu vou levantar e eu vou estar melhor do que foi ontem. Perfeito. Carol, muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhoso. Também gostei. Esperamos você numa próxima. Quem sabe? E o nosso programa está chegando ao fim. E na semana passada, a gente começou a abordar o assunto sobre autoconhecimento. Que o autoconhecimento é uma importante ferramenta para a gente mudar de nível, seja nos relacionamentos, negócios, seja na parte financeira, independente do que você quer mudar. Se você quer resultados diferentes, o autoconhecimento pode te ajudar muito nessa questão. E hoje quero deixar uma grande ferramenta. É bem importante a gente ter um caderno para reflexões. E a tarefa dessa semana vai ser você listar todos os aspectos da sua vida que você não está plenamente satisfeito, ou até mesmo todos os problemas. Mas você vai olhar para eles com um olhar diferente, entendendo que cada problema pode ser uma importante pista de onde está a causa raiz disso tudo. Lembrando que uma vez que a gente resolve dentro, as coisas passam a acontecer de maneira diferente fora. Então pensa nisso e até semana que vem. Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem. Viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece formação em coaching executivo com certificação internacional, conduzido por Maria Rita Gramigna, autoridade nacional no assunto, de 18 a 21 de maio. Seja estratégico para o negócio e se diferencie no mercado.
Faça já a sua inscrição. Instituto Liderança Moderna.